Quando nós falamos, então, de Grécia Antiga, nós vamos falar de mitologia, nós vamos falar de idolatria, acima de tudo, porque a mitologia é uma forma de idolatria. Então, nós vamos observar sobre essa questão religiosa. Eles eram um povo politeísta, nós somos monoteístas, o cristianismo é monoteísta, mas nós vamos aprender com eles muito sobre a cultura, sobre a arte, sobre a filosofia, sobre a língua. Muitas dessas coisas influenciaram e influenciam até hoje, mundo afora, muitas pessoas. Os deuses deles, então, como falamos, tinham sentimentos como dos humanos. Evidentemente, para nós cristãos, é muito difícil imaginar aí um Deus que tem um sentimento de ira, um sentimento de contenda, de desavença, ou qualquer outro tipo de sentimento da natureza humana. Ter fome, ter sede. Não vamos imaginar um Deus dessa forma, mas para eles tinham. Os deuses deles, então, eram comparados aos homens. Dentre as principais divindades, nós temos, por exemplo, Zeus. Zeus era considerado para eles o deus dos deuses. Ele era o principal personagem, porque para eles isso era interessante. Colocavam Zeus como o deus principal e depois os outros deuses submetidos a ele. Então, assim como na cultura romana era Júpiter, Zeus era, então, um personagem fictício, um deus que aparece nas histórias em quadrinhos americanas, publicadas por Marvel. O personagem é baseado neste Zeus da mitologia grega. Então, ele nas histórias em quadrinhos, interpretado por Russell Crowe, no filme Thor, também você vai encontrar uma referência a Zeus. Era o deus principal da mitologia grega. Mas nós vamos ver também Poseidon, Hades, Deméter, Hestia e Hera. Na nossa lição, nós temos alguns desses deuses que estão falando aqui. Nós temos o deus Hera, que é o deus da família, Apolo, que era o deus do sol, Atenas, deus da sabedoria, Hades, deus dos mortos ou do mundo inferior, Ares, que era deus da guerra, Poseidon, que era deus dos mares, Hermes era um deus mensageiro. Quando nós analisamos sobre esses deuses que eles adoravam, nós observamos o quê? Quando nós falamos do cristianismo, nós temos um Deus que cuida de todas essas áreas, mas eles preferiam ter um Deus, definir um nome, definir uma imagem para cada tipo de crendice que eles tinham. Segundo a mitologia grega, todos esses deuses viviam no Monte Olimpo, como dissemos, de onde se origina o nome Olimpíadas, que é uma festa em homenagem aos deuses gregos. Eles, segundo a mitologia grega, teriam filhos com mulheres humanas, dando origem a semideuses. Para eles, dois importantes semideuses eram Hércules e Aquiles. E nós vemos muita história, né, sobre Hércules, sobre Aquiles. A mitologia era importante para os gregos. Entretanto, alguns pensadores passaram a questionar as histórias mitológicas sobre a criação do mundo, funcionamento da natureza. E esses eram chamados de filósofos. Quando eles começavam a falar sobre a criação do mundo, no conceito mitológico deles, aí os sábios começaram a questionar. Por quê? Não tinha cabimento, eles não encontravam nada que pudesse trazer realidade àquilo que eles acreditavam. Por exemplo, na mitologia grega, eles acreditavam que o mundo foi feito pelo caos.
Ele vivia um ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar Gaia, que é a mãe terra. Eros, que o nome significa amor. Nix, que significa noite. E Tártaro, que são as profundezas da terra. Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava o céu. Então, os filósofos não acreditavam nisso. Evidentemente, nós acreditamos na criação do mundo de uma forma diferente, porque nós acreditamos em Deus. Então, esses homens foram chamados de filósofos. Filósofo são aqueles que são amantes do conhecimento. Filosofia é amor pelo conhecimento. Então, nós vamos ver que, a partir daí, esses homens chamados filósofos começaram a lidar com essas questões e começaram a falar sobre elas, a questionar sobre elas. E nós vamos ver muito nos nossos próximos estudos sobre essas questões de mitologia, sobre os filósofos. Nós temos como o pai da filosofia, por exemplo, Sócrates. Ele foi um dos mais importantes filósofos que o mundo já conheceu, e ele foi também, por assim dizer, um questionador. Ele questionava principalmente essa questão da criação do mundo, através da mitologia grega. Então, eles influenciaram o pensamento do mundo ocidental. Os filósofos, por diversos escritos deles que chegaram até os nossos dias de hoje, foram traduzidos ao longo do tempo. E nós vamos, então, dividir a filosofia grega em duas partes. A era pré-socrática, que foram aqueles que viveram antes de Sócrates e acreditavam em uma determinada situação, e a era socrática, que foi quando Sócrates começou a esclarecer a eles a forma como ele enxergava que era o mundo. Isabelle, fale aí, dê a sua contribuição. Abra o seu microfone. Tio, não é pergunta não, eu só queria saber se essa gravação vai ser postada lá no grupo de história. Possivelmente eu vou enviar o link para vocês. Eu devo colocar no meu canal no YouTube, para ficar mais fácil o acesso. Tio, é por causa que no dia quando você passou o nome lá na aula, né, presencial, eu acho que foi antes de ontem, foi antes de ontem, eu fui pesquisar e eu não encontrei seu canal. Sim, eu vou passar o link para vocês. Assim que eu postar o conteúdo relacionado à matéria e à correção, eu vou enviar no nosso grupo o link. Aí é só vocês clicarem e já vai lá direto. Tá bem? Uhum. É porque eu tenho vários canais do YouTube, mas eu vou fazer um canal mais específico, vou criar um canal de história para que vocês possam participar. Ok. Então, voltando ao nosso tema, Sócrates, ele começou a questionar a questão dos gregos quando eles tratavam sobre a criação do mundo. Os filósofos do período pré-socrático, eles entendiam de uma forma. Os filósofos do período socrático passaram, então, a enxergar de maneira diferente. E como os pré-socráticos, eles acreditavam e discutiam as questões da natureza, que nós chamamos de physis, com o elemento fundamental sem explicação mitológica, além de desenvolver questões matemáticas. Então, os pré-socráticos, por exemplo, temos em destaque Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. Outro momento da filosofia grega foi chamado, então, o período socrático, onde o principal filósofo da época foi Sócrates. Ele tinha como metodologia de ensino perguntar. Eu acho que eu tenho um pouco de Sócrates na minha veia, porque eu gosto de criar um questionário. E eu gosto também de questionar as pessoas que me questionam.
Isso é interessante porque abre o leque para o entendimento. Então, o principal filósofo do período foi Sócrates, por isso foi chamado período socrático. Outros filósofos famosos posterior a Sócrates, né? Platão, ele defendia o mundo das ideias. Aristóteles defendia uma explicação mundana. Filósofos desse período se concentraram em compreender questões éticas, como justiça e liberdade. Então, a partir deles, passou-se a discutir mais as questões relacionadas à justiça e à liberdade. Os gregos, então, como dissemos, foram criadores das Olimpíadas. Era praticada somente por homens e era feita em homenagem a Zeus, o principal deus do Olimpo. Durante as Olimpíadas, havia uma trégua entre as cidades-estado gregas. Elas cessavam as guerras, podiam estar guerreando da maneira que fosse, paravam as guerras para os Jogos Olímpicos. Então, uma grande importância de nós analisarmos é que os Jogos Olímpicos, até hoje, são considerados jogos amistosos. Inimigos se concentram. Eu não sei se vocês estão lembrados, há pouco tempo atrás, quando houve uma Olimpíada em que se enfrentavam Estados Unidos e Iraque. E os Estados Unidos tinham acabado de envolver em uma guerra muito grande contra o Iraque. Aí eles ali se abraçaram, festejaram, comemoraram. Então, iraquianos e americanos convivendo juntos, aí eles fizeram um alarde muito grande, promovendo, então, as Olimpíadas. Entre os esportes praticados pelos gregos na Grécia Antiga estavam natação, corrida, arremesso de disco, salto em distância e outros. Então, esses foram, basicamente, os primeiros esportes olímpicos. Hoje, nós temos visto muitos esportes entrando nas Olimpíadas, por causa da influência do mundo ocidental, por causa da influência mais forte aqui da parte das Américas, que estão fazendo isso, e também do mundo oriental vieram muitos esportes inseridos nas Olimpíadas, como judô, outras lutas de karatê e tudo mais, taekwondo, porque passaram a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Hoje nós temos, por exemplo, esportes que foram tecnicamente criados no Brasil, como futebol de areia, vôlei de areia, tudo introduzido nas Olimpíadas. Antigamente, então, eles praticavam mais, era natação, corrida, arremesso de disco, salto em distância e outros esportes que promoviam, né, e exibiam a capacidade física do homem. Nas artes, os gregos também se destacaram muito. Além de esculturas, eles foram criadores do teatro. Dois estilos que fazem sucesso até hoje. Por exemplo, comédia, que fazia críticas em forma de humor sobre o governo, e tragédia, que contava história sobre dramas humanos. As peças eram encenadas no espaço aberto, que era chamado de arena. Deixava a plateia sentada ao redor do palco, formando um arco ou semicírculo. Hoje, por exemplo, quando a gente vê uma questão aí de arenas, a gente vê a simbologia deles colocando ali exatamente parecido com as arenas da Grécia Antiga. Então, o que é que nós vamos observar nesse primeiro tópico que nós analisamos? A questão número 1, anote aí, isso já agora é correção. Correção da questão número 1 da semana do PET 3. Eu vou começar com vocês aqui. Como eu estou explicando da semana 3, nós vamos começar da semana 3, para não ter complicação para vocês. Depois a gente faz a 1 e 2, porque nós fizemos em sala e não tivemos tempo de corrigir a questão da semana 1 e 2. Então, nós vamos começar pela semana 3, depois a gente volta na 1 e 2 para ficar dentro daquilo que nós estamos querendo passar para vocês. A questão número 1. Cite 2 características da mitologia grega. Observe o que é que você colocou. Nós vamos passar aqui a resposta exata. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, onde todos os deuses tinham aparência humana
e sentimentos humanos, cultuavam o próprio corpo. Essa é a primeira característica. A segunda característica, tratavam dos fenômenos naturais, explicando, por suas crenças, a origem da vida, e para eles, os deuses se relacionavam com humanos, gerando homens perfeitos, de onde veio, então, o jargão conhecido como Deus grego. Então, se você conseguiu anotar a primeira questão, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, todos os deuses tinham aparência humana, sentimentos humanos, e eles cultuavam o próprio corpo. Tratavam de fenômenos naturais, explicando, por suas crenças, a origem da vida, onde os deuses se relacionavam com humanos, gerando assim homens perfeitos. De onde veio o jargão Deus grego. Então, imagine só, se fosse da maneira como eles estavam querendo colocar, só existiria homens perfeitos e mulheres perfeitas sobre a face da Terra. Por isso nós falamos que é mito, é mitologia, não é real. A questão número 2, da semana 3, diz assim, explique a diferença entre filosofia pré-socrática e socrática, ou período pré-socrático e período socrático. Para os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, as questões relacionadas à natureza eram fundamentais. Então, eles valorizavam a physis, a natureza. No período socrático, Sócrates, considerado o pai da filosofia, levou o entendimento de discussão das ideias e promover debates sobre questões éticas, como justiça e liberdade. Assim, também, seguindo a linha socrática, Platão deu uma contribuição muito grande para o campo da filosofia. Entenderam, então, a diferença? No período socrático, eles valorizavam a natureza. No período socrático, eles já consideravam, então, o entendimento de discutir as ideias. Pré-socrático valorizava a natureza, socrático preferia discutir as ideias. A questão número 3. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega, em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, a Heraia, nome dado em homenagem à deusa Herá, mulher de Zeus. Para eles, então, a deusa Hera era mulher de Zeus. Responda as questões abaixo. Quem poderia participar das Olimpíadas? Observem bem que a resposta está exatamente no texto que nós acabamos de ler. Só poderiam participar homens livres e que falavam a língua grega, em pleno gozo de seus direitos como cidadão. Então, eles só participavam quem falasse o grego fluentemente e tinha direitos de cidadão como gregos. Por que somente eles podiam participar? Letra B. Apenas esses homens eram considerados cidadãos gregos. As mulheres tinham suas competições próprias. Então, preste atenção que essas perguntas são interessantes e elas vão aparecer para vocês posteriormente no conteúdo. A pergunta da Isabelle é de onde está o texto. Nós estamos falando da lição número 3, do PET 3, a semana 3. É preciso observar isso. Nós precisamos ter o PET em mãos. Se você não tem ele aí, no sentido no impresso, então você pode também usá-lo, né? No digital aí que eu passei para vocês. Eu passei para vocês aí
um digital, e esse digital você tem condição de acessar aí, né? Então, é importante vocês observarem isso aí. O meu PET de número 3, ele foi enviado para o grupo, ou seja, ele está no grupo, né? E aí a gente precisa que vocês participem para poder responder as perguntas. Mas, principalmente, se você não está com o PET, analise a resposta. Faça a anotação da resposta. Você, anotando a resposta, você vai conseguir, então, colocar no seu PET posteriormente. Eu vou enviar para vocês novamente o PET para que vocês possam anotar. Todos aqueles que não têm o PET. Então, a letra B. Informamos que só os homens poderiam ser considerados, só os homens livres, e só eles, porque eles eram considerados cidadãos gregos. As mulheres tinham a sua competição própria. A outra questão, a questão número 4, diz: leia o texto. O teatro da antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio, que era deus do vinho. Incluíam espetáculos de mímica, dança, música e a recitação de poesias. A tragédia era o gênero mais antigo do mundo, e os temas eram relativos à religião ou contos de heróis. Já a comédia, gênero novo que acabou caindo nas graças dos gregos, tinham temas mais voltados para o cotidiano, para os costumes. Existiam até mesmo críticas a governantes, a situações políticas, e na grande maioria das vezes eram tratados como sátiras. Então, eles faziam satirizações sobre as situações políticas, faziam zoada, né? No nosso termos hoje mais aportuguesado, sobre esses políticos. Quais eram, então, os principais gêneros gregos do teatro? Observem, se você lê a questão, isso é importante quando você for fazer a prova também, quando você lê a questão, você já tem a resposta. Observe que no próprio texto que nós lemos, está dizendo ali. O teatro grego tinha a tragédia como gênero mais antigo e a comédia. Então, era comédia e tragédia. O que era representado nas peças de teatro gregos eram com temas voltados para o cotidiano, temas relativos à religião, história de heróis e críticas aos governantes da época. Então, quando eles faziam a satirização, eles usavam os temas dos governantes da época para fazer ali uma zoada. Hoje nós chamamos de memes, né? A questão da letra D diz assim: você assistiu alguma peça de teatro com um ou dois gêneros? Qual o nome da peça? Não sei se vocês têm o hábito de ir ao teatro, mas eu já fui várias vezes, já assisti. Mas vamos lembrar de um teatro que muitas pessoas já assistiram, que é a encenação da morte de Cristo. E tem também a outra peça teatral que é cômica, né? Que nós temos muito aqui na nossa região, que é Santinhas do Pau Oco. Então, eles fazem uma satirização ao governo, então ali tem comédia e tem também tragédia. Então, se você assistir uma peça teatral de Santinhas do Pau Oco, você vai encontrar esses dois gêneros. Para a semana 3, relate a sua dúvida. Escreva aí no chat, eu vou olhar para você, ou então você pode mandar no WhatsApp, eu vou estar também, dentro do possível, respondendo a cada um de vocês. Porém, nós vamos aproveitar muito mais a nossa aula, a nossa matéria.